Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga. Bom, como desenvolver, então, a habilidade de planejamento? Como você desenvolve a habilidade de planejamento? Então, primeira coisa, o planejamento, ele não é uma antecipação da nossa tomada de decisões, não é pensar na nossa tomada de decisões antes da gente agir. Então, refletindo antes de agir. Por que é uma função cognitiva, executiva? Porque o planejamento também exige de nós controle inibitório. Porque se você não tem controle inibitório, você não se planeja. Se você não se planeja, você tem impulsividade e age antes de refletir. E para desenvolver essa habilidade, então precisa refletir antes de agir. Você também consegue desenvolver, né, estimulando ali, resolvendo e antecipando problemas. Quando você tem um problema e você resolve esse problema, você está utilizando a capacidade de planejamento. Quando você não tem um problema, mas antecipa esse problema, e, gente, eu não estou falando aqui de ansiedade, hein? Eu estou falando de antecipar um problema. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, já vou pensar se eu tenho fermento antes de eu começar a bater a massa, antes de eu bater a clara em neve, né? Eu vou ver se eu tenho a farinha. Então, isso é antecipar os problemas, não é ficar antecipando o futuro, não é nada disso, tá, gente? Mas essa capacidade da gente antecipar os problemas, de refletir antes de agir, vai desenvolvendo a nossa habilidade de planejamento, tá bom? Mantendo uma lista de tarefas. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo, né, que é o Notas. E aí eu tenho lista de tarefas. Aqui eu tenho, né, anoto tudo que eu preciso fazer e depois eu vou dando checklist ao longo do dia, eu vou vendo o que eu já fiz, vou dando checklist, vou marcando e vou eliminando aquelas tarefas. Mas tem o Google Task também, quando eu estava com outro telefone, eu usava o Google Task, daí você põe as suas listas de tarefas, depois você vai riscando ali o que você já fez, vai eliminando. Então é muito importante manter uma lista de tarefas, porque quando você tem uma lista de tarefas, olha só o planejamento, você consegue priorizar o que é importante. Você consegue selecionar o que é prioridade para você fazer. E aí, com o seu planejamento do seu tempo, porque planejamento também é gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua energia, né? Faz parte aí das habilidades organizacionais, você vai conseguir desenvolver todas as tarefas. Por exemplo, eu me enquadro num grupo do que chamam aí de pessoas multipotenciais, que são pessoas que têm interesses em diversas áreas, né? E a gente, às vezes, tem muita coisa na cabeça. A minha cabeça, vocês sabem, quem me acompanha mais, talvez tenha alguém que está chegando aqui agora, me conheceu há pouco tempo, mas quem me acompanha já nesses quase 2 anos aí que eu estou na internet falando de neuropsicopedagogia, sabe que a minha cabeça, ela é hipercriativa. Eu tenho muitos projetos, muitos desejos de fazer as coisas. E, às vezes, toda essa minha criatividade me engole e eu não consigo fazer nada. Aí, o que eu aprendi? Manter listas. Tem uma ideia, eu anoto. Tem outra ideia, eu anoto. E depois eu vou colocando na lista do que eu posso realmente pôr em prática. O que eu preciso para pôr em prática. E eu vou fazendo uma coisa de cada vez. Porque a gente pode ser multipotencial, a gente pode ter muita criatividade, mas a gente não consegue fazer mais de uma coisa de uma vez. Nem que a gente tente. Então, a gente tem que ter planejamento. Ah, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Quando eu comecei lá atrás, eu já vou até dar uma antecipação para vocês do que vai acontecer em 2022. Quando eu comecei a me posicionar na internet em 2020, né? Claro que a pandemia ela teve uma influência muito grande nisso para eu vencer a minha timidez. Acreditem, eu sou tímida, eu sou envergonhada. Mas a gente tinha uma missão, tinha um propósito, e a nossa missão era colocar a neuropsicopedagogia em movimento. Era conectar profissionais, né, que estivessem aí nas redes sociais do outro lado, né, do seu aplicativo, do YouTube, do Instagram, do Facebook, conectar esses profissionais para movimentar a neuropsicopedagogia. Essa era a minha missão lá em 2020, essa era a minha meta, esse era o meu objetivo. Então, todas as ações que eu tomava frente, né, às redes sociais, era para colocar a neuropsicopedagogia em movimento, né, o movimento NeuroPP. Quem aí ouviu esse movimento NeuroPP
foi a gente que criou, fui eu com a Jenny, né, que criamos, e a gente conseguiu chegar na nossa meta. Em 2021, a gente tinha uma outra meta, a gente tinha um outro objetivo, que era colocar a neuropsicopedagogia em prática, que era colocar na prática. Então, a gente fez aí eventos de semana do atendimento na prática, neuropsicopedagogia na prática, a gente trouxe muito conhecimento aí no treinamento, né, na minha mentoria, no meu método, a gente teve aí, hoje a gente está com uns 500 alunos, mais ou menos, dentro do método, então, a gente teve êxito no nosso objetivo, que é colocar a neuropsicopedagogia em prática. Mas eu deixei de pôr ela em movimento? Não, mas o meu objetivo principal é pôr em prática, mas pondo em prática, eu continuo colocando ela em movimento. E agora, né, spoiler de 2022, e hoje a gente estava numa reunião, eu com a Jenny, que vai se estender provavelmente essa semana e comecinho de janeiro também, porque agora a nossa meta de 2022 é neuropsicopedagoga em ação. Porque agora eu não estou mais falando da ciência, só a neuropsicopedagogia, mas eu quero falar com você, neuropsicopedagoga, neuropsicopedagogo, ação. Então agora a gente parte aí para ação. Eu deixo de movimentar a neuropsicopedagogia? Não. Deixo de colocá-la em prática? Não. Mas eu vou trazer um monte de conteúdo voltado para ação do neuropsicopedagogo, da neuropsicopedagoga. E essa é a nossa meta 2022, que a gente trabalha com uma meta por vez. A gente deixa de fazer a meta de movimentar? Não. A gente deixa de fazer a meta de colocar em prática? Não. Mas agora nosso planejamento vai estar focado em neuropsicopedagoga em ação, neuropsicopedagogo em ação. É colocar você, profissional da neuropsicopedagogia, em ação, para agir. Fruto de um planejamento, né? Toda a nossa estrutura aqui é fruto de um planejamento. Hoje eu planejei 12 temas de workshop para 2022 para o Clube da NeuroPP. Eu vou liberar esses temas com antecedência dessa vez para vocês que são membros do clube. Ontem eu estava selecionando 12 livros de leitura para 2022 no Clube da NeuroPP. Então, assim, tudo é planejamento. Tudo tem relação com planejamento.